luz acende, o estúdio brilha, microfone destaca, maravilha. Da jornada em cada esquina, no imobiliário só adrenalina. Investimentos, edifícios no ar, cada história pronta pra contar. A urbanização tem mil encantos, no Imob Podcast a cada dia cantos. Bem-vindos ao Imob Podcast, onde tua mente vai pelo ar. Novos horizontes sem qualquer... Olá, bem-vindos a mais um Imo Podcast. Pessoal, e hoje novamente quero pedir a vocês, passar um recado aqui para vocês que estão vendo o canal do Imo Podcast. Pedir a vocês que nos sigam, porque graças a Deus nós estamos tendo várias visualizações, milhares de visualizações em todos os nossos programas, em todos os nossos vídeos, nas nossas redes sociais, mas temos poucos seguidores. Então quero convidar vocês, por favor, se inscreva no nosso canal. Isso não custa nada, é fácil, é só clicar no botãozinho aí de se inscrever e pronto. Assim vocês vão nos ajudar imenso, tá bem? Pessoal, hoje o nosso Imo Podcast é como o outro passado, esse vai ser igual, né? Hoje eu estou sozinho, hoje eu não tenho convidados. Por quê? Naquela série de programas sobre o imobiliário, eu fiquei de trazer para vocês sobre as burlas. As burlas que estão acontecendo no mercado, tanto para quem quer comprar o imóvel, tanto para quem quer vender o imóvel. Portanto, hoje é o último programa dessa série de programas sobre o imobiliário, e eu vou trazer para vocês esse tema, as burlas no imobiliário, tá bem? Mas antes disso, pessoal, eu quero dar um recadinho para vocês sobre os nossos apoiantes. Falar com vocês sobre a Agência Teams. A Agência Teams é a produtora do Imo Podcast. E a Agência Teams é isso. A Agência Teams é uma agência de marketing digital. Eles fazem gestão de redes sociais, criação de sites profissionais, geração de leads e estratégia de marketing digital. Você que tem uma empresa, precisa de um site, ou já tem um site, mas quer melhorar aquele site, é com a Agência Teams. Você, na sua empresa, não tem redes sociais, ou você que quer ganhar mais seguidores, é um influenciador ou quer trabalhar na venda de produtos, nas redes sociais é com a Agência Teams. Portanto, tudo que vocês precisarem do mundo digital na Agência Teams. E para saber mais informações sobre a Agência Teams, é só entrar lá no site deles, que é www.teams.pt. Novamente, www.teams.pt. Ok? Pessoal, como eu estava falando com vocês, hoje nós vamos falar sobre as burlas, certo? Vamos começar pelas burlas que acontecem com os compradores. Assim, já existe aqui algumas em Portugal, algumas, não vou dizer quadrilhas, mas algumas pessoas especializadas nesse tipo de situação, nessas burlas. Então eu vou falar com vocês sobre as burlas que acontecem com os compradores, depois nós vamos falar sobre as burlas que acontecem com os vendedores, tá bem? E outras situações de burlas que eu vou falar para vocês no final. Contra os compradores, eu vou relatar aqui aquilo que eu já ouvi e aquilo que eu já vi, tá bem? Burla do falso proprietário. Como funciona essa burla? Alguém se faz passar pelo dono do imóvel. Muitas das vezes, as pessoas invadem as casas, trocam fechaduras, porque o proprietário não mora em Portugal, o proprietário está fora de Portugal. E então esse proprietário, ele acaba por não perceber, porque vem aqui 2 vezes por ano ou qualquer coisa assim, então ele não acaba por perceber que tem alguém na sua casa. Esse burlão faz o quê? Trata de toda a documentação, falsifica documentações, falsifica procurações e coloca a casa à venda. E aqui tem uma situação que aí já se torna 2 burlas em uma. Eu vou falar de 2 situações. Às vezes tem alguns burlões aqui que termina no CPCV. Quando se faz
colocam anúncio normal na internet, colocam tudo, e quando começam quando recebem um CPCV, que assinam o CPCV e recebem a entrada do imóvel, somem e desaparece, tá bem? E geralmente é isso que acontece nessa burla do falso proprietário. Depois, há situações onde já aconteceu, já foi relatado, inclusive, já apareceu na televisão, já foi caso de notícias na televisão, né, de reportagem na televisão, a burla que seguiu, além do CPCV, que é o contrato ali de promessa, compra e venda, seguiu para a escritura. É isso mesmo, eles seguiram para a escritura, falsificaram tudo, foram a um escritório onde tinha uma pessoa que se passava por um solicitador e fizeram a escritura, não é? Era o comprador ia fazer a pronto pagamento, então deixou ali o dinheiro, passou-se o cheque e tudo, pegou a chave, no dia seguinte, quando ele chegou no imóvel, não conseguia abrir a porta. Tentou entrar em contato com o consultor, ali o proprietário, também ninguém atendia. Foi até o escritório lá da solicitadora, chegou lá, portas fechadas, já não existia mais escritório nenhum. Portanto, cuidado com essas situações. Portanto, aqui, essa burla, o que acontece muito é o falso proprietário vai até o CPCV, recebe o valor de entrada, por exemplo, 10%. O imóvel vale 200 mil, 10% estamos falando de 20 mil. Esse CPCV ele faz 2 ou 3 seguidos, pronto, já são uma burla grande. E some e desaparece, ninguém mais sabe onde está. Tá bem? E essa outra que aconteceu, como era um pronto, era pagamento à vista, não era financiado, isso seguiu, eles seguiram para a escritura para depois receberem o valor total do imóvel. Como é que se resolve aqui essa situação? Ah, Marcelo, mas e como é que nós vamos fazer se houver uma situação dessa? Eu vou visitar um imóvel, como é que eu sei se é ou se não é? Nesse caso aqui era muito simples, era saber do proprietário, do consultor imobiliário que estava fazendo a mediação, a licença dele, a licença que toda imobiliária tem que ter para fazer a consultoria imobiliária. Pega o número dessa licença, faz essa consulta no site do governo e vai ficar sabendo quem é o proprietário, se aquela licença realmente é daquela imobiliária ou não. E tudo isso tudo vai ficar, tá tudo registrado lá e vocês vão ficar sabendo se é uma burla ou não, se o proprietário é ou não, se aquela imobiliária é real ou não, ou se vocês estão caindo numa burla, ok? Se houver aqui qualquer dúvida, qualquer situação, por exemplo, eu sou o representante do proprietário, a melhor coisa a se fazer é falar com o proprietário, ok? Pedir para falar com o proprietário. Só assinamos depois de se falar com o proprietário. E pedir documentos aqui e situações para poder realmente saber se esse imóvel, se essa pessoa é representante. Mas a melhor coisa aqui nisso tudo é muito fácil. É arrumar um outro consultor imobiliário para lhe acompanhar. Porque aqui um consultor vai ao cerne da questão, na questão da documentação. Essas pessoas que estão passando por burlas pelo falso proprietário, geralmente procuram casas por conta própria e vão avançar com os processos por conta própria. E não tem um consultor imobiliário ali para poder auxiliar. Até porque documentos, quando a gente recebe esses documentos, tem os códigos para poder fazer a consulta desses documentos. E é o que nós fazemos. E se a gente vê que já tem alguma coisa errada ali, pronto, a gente já fica ali com a pulga atrás da orelha e vamos correr atrás para saber se realmente tem alguma outra coisa ou não, tá bem? Vamos lá, outra burla que acontece é dos falsos anúncios. Isso acontece muito na questão do arrendamento. Tá bem? Aqui eu estou colocando quem vai comprar e tanto quem vai alugar também.
a situação do falso anúncio. As pessoas colocam um anúncio na internet, por exemplo, arrenda-se um T3 em Lisboa, por exemplo, no Rato, por 800 euros. Muita gente entra em contato e como o mercado imobiliário tá com falta de imóveis e tem muita gente à procura, toda gente entra em contato e muita gente entra em contato. Então, qual é a conversa? Eu já tenho algumas propostas, mas quem avançar primeiro é que fica com o imóvel. Aí as pessoas dizem, o outro, né, que tá lá, o falso proprietário, quem der um sinal primeiro é que fica com o imóvel. O sinal é de quanto? O sinal é de por exemplo, duas rendas, ou uma renda e 2 calções. Né? Uma renda e 2 calções são o sinal. E aí você vai ali e dispensa ali quase 3 mil euros. E quando você vai até o imóvel, chega lá, não é nada porque você não tratou com quem realmente está alugando e pronto, caiu numa burla. Está acontecendo muito isso, então muito cuidado. Como é que se faz aqui nessa situação do falso anúncio? Não dê entrada, não dê sinal antes de ter um contrato assinado. Marcelo, mas me disseram que não fazem contrato e tal, aí é risco de vocês. Tá bem? Porque o que dá garantia de qualquer situação para se resolver ou para ser reembolsado ou qualquer coisa assim é o contrato, é o que está escrito. E mesmo depois de estar escrito, cuidado com aquelas palavras que a gente não entende, cuidado com as letrinhas miúdas, tá bem? Procure um consultor imobiliário, procure uma imobiliária para poder dar uma olhada ali naquilo. Ou se não, um advogado especializado na área do imobiliário para poder auxiliar nessa situação, tá bem? Não avancem com sinais, não avancem com garantias, com coisas assim, porque estão desesperados. É pior, vão acabar gastando dinheiro e depois não vão conseguir reavê-lo, tá bem? Primeiro contrato e transferência da sua conta para outra conta, tá bem? Nada aí de MBWay, nada de dinheiro na mão e essas coisas, isso aí aqui não funciona assim. Outra burla, isso eu tô falando de compradores, ok? Que decorre o processo normal. Você vai numa imobiliária, é atendido por uma pessoa, avança com as visitas, faz várias visitas, gosta de uma casa, faz a situação do CPCV, né, faz a proposta, e o consultor imobiliário vira para você e fala assim, transfere o valor da entrada para mim, porque eu tô negociando com eles e tal, e você pega e passa o valor da entrada. Só que aqui há uma alteração do IBAN, que ele vira, não passa para aquele IBAN que está lá, porque houve aqui um problema na conta, aquela conta foi cancelada e tal, tem um novo IBAN aqui. Não façam esse tipo de coisa. Volto a dizer, tudo aquilo que está no contrato tem que ser cumprido. Se foi feito um CPCV dizendo com o IBAN, vai sair desse IBAN e vai para aquele IBAN, é o IBAN que está lá. A transferência tem que ser feita ali. Se for um outro IBAN, tem que se fazer um novo contrato, tem que se apresentar os documentos. Quem é aquela pessoa? Que aquela pessoa tá entrando porque ela é o proprietário, ela é o representante? Se ela é o representante, cadê a procuração? A procuração foi feita lá embaixo, ali na cédula do advogado ou do solicitador, tem lá o número dele. Vai pesquisar aquele número, vai ver se aquele número é real. Se for o caso, ligue para esse solicitador, ligue para esse advogado para ver se realmente aquela procuração é válida, ok? Cuidado com essas situações de alteração de IBAN, diferente daquilo que está lá no CPCV, ok? Burlas contra, e assim, é como eu disse para vocês, se você tiver dúvida, qualquer dúvida, uma pequena dúvida que seja, procure um consultor imobiliário, procure uma imobiliária, fale com eles, que a gente vai ter todo prazer em ajudar vocês aí e sanar as dúvidas e ajudar para confirmar se realmente é ou não é, tá bem? Vamos avançar agora.
as burlas que são feitas contra os vendedores, os proprietários, o dono do imóvel, certo? Isso já me aconteceu e eu vou contar para vocês. Eu tinha um imóvel no Casal do Cutão, ali no Cacém, e eu recebi uma visita, pedido de uma visita de uma colega de uma agência da Remax, porque um casal de senhoras, um casal de jovens, assim, na casa dos seus 20 e poucos anos, as duas queriam comprar o imóvel. E queriam a situação do crédito a 100%. Estavam recorrendo a essa situação, já tinham um crédito pré-aprovado e só estava à espera da confirmação disso. Essa foi a primeira conversa que eu tive com a colega, perguntando para ela se os clientes dela se elas já estavam qualificadas, e ela me disse essa situação. Falei, ótimo, então vamos fazer a visita, não tem problema nenhum. Na primeira visita foram muito simpáticas e falaram sobre várias coisas, fugiram do assunto do imobiliário, foram para outros assuntos e assim por diante. Foram muito simpáticas, as três. Depois, elas me disseram que estavam à espera da resposta da situação do empréstimo a 100%. E que se saísse o empréstimo, se tinha como fazer o CPCV sem entrada. Eu falei, olha, eu vou falar com os proprietários, perceber se dá para se fazer essa situação, se eles aceitam. Se eles aceitarem, nós avançamos. Ok, fiquei de ligar novamente, alguns dias depois. No entanto, no dia seguinte, elas entram em contato comigo, por mensagem, pedindo se poderiam ir no imóvel novamente, levar uns familiares, porque os familiares gostariam de ver o imóvel. Eu, como já sou, como se diz, macaco velho nessa situação, achei aquilo um pouco estranho, porque a forma, o tom e assim por diante. Mas, ok, não tem problema nenhum, quer levar os familiares para ver o imóvel? Ok, mas é assim, não temos nenhum CPCV nem nada, mas querem levar, ótimo. Marcamos outra visita. Quando a colega consultora chegou lá, ela foi a primeira a chegar. Começou a conversar comigo, muito simpática. Logo a seguir chegaram esse casal, essas duas. Uma delas e a colega consultora ficaram a conversa comigo ali num canto à parte, ao pé da cozinha, enquanto a outra foi mostrar o imóvel para os familiares. E eu estranhei muito aquela situação, porque todas as vezes que eu tentava dar uma olhada ali para perceber o que se passava e isso, elas me chamavam atenção na conversa, entende? Puxavam a conversa, um assunto, alguma coisa, para tentar me chamar a atenção. Eu achei aquilo um bocado estranho e percebi logo que ali tava alguma situação assim esquisita. Então, olha, virei para elas, olha, só um momento que eu vou ali ver se a visita está correndo bem e se elas precisam de minha ajuda. E a colega virou para mim, não, mas ela só está mostrando a casa. Eu falei, pois, ela está mostrando a casa, mas eu vou lá para poder falar com ela. E saí e fui até lá. E quando eu cheguei lá, a outra que estava mostrando a casa para os familiares ficou assim, como diz aqui em Portugal, muito encavacada, muito coisa. Estava numa vontade tão grande, acabou por se calar. Eu acabei por terminar de apresentar o imóvel. Disse para as pessoas no final, olha, sou eu o consultor imobiliário. Qualquer dúvida que tiver, fale comigo. Tá bem? Tem aqui a colega da Remax, ela que está representando a familiar de vocês. Vi que o casal que acompanhando, que elas estavam acompanhando, ficou assim com um semblante um bocado assim, sabe? Aquela situação de dúvidas assim, quando eu falei familiar, mas enfim. E disse para elas, qualquer dúvida é só colocar aqui para a consultora ou comigo, tá bem? E eu falo com os proprietários em relação àquilo que vocês disseram sobre o CPCV, que vocês vão comprar o imóvel, que fiz questão de dizer que vocês vão comprar o imóvel
a 100%, não vão dar aqui entrada no CPCV, né? Eu estou à espera da resposta deles. Enfim, se eu fosse qualquer problema ali, se fosse qualquer burla ali, eu tinha desmontado aquilo ali. O que me levou a crer que era uma burla foi o que aconteceu logo em seguida. Passado mais ou menos umas 2 horas ou pouco mais, eu recebo um e-mail da colega da consultora, falando um monte de absurdos. Que você é um burlão, que você é isso, que nós não vamos avançar com mais nada, porque o que você tentou foi nos enganar. Acusações assim e sem explicação nenhuma, sem fundamento. Simplesmente dizia isso, mas não dizia o porquê. Certo? Eu não tinha dado resposta, não tinha dado nada. Elas também me mandaram uma mensagem dizendo que aquilo era muito estranho, porque eu tinha uma conversa muito boa, mas aquilo cheirava esturro, e que eu não representava proprietário nenhum, que elas não tinham mais confiança e tal. E eu respondi a letra. A senhora disse para ela, olha, representante do proprietário sou eu, tenho aqui todos os contratos, todas as procurações que é preciso para fazer a venda do imóvel. Portanto, se vocês não querem, esse é problema vosso. Do mesmo jeito que vocês queriam, há várias pessoas que querem. Enfim. E a colega, o que eu fiz? Peguei no telefone e liguei na agência dela e pedi para falar com o diretor comercial da agência dela. Nesse dia, quando eu liguei, quem atendeu o telefone da agência foi ela. Portanto, ela desconversou a situação, desligou e não me quis passar para o diretor comercial. Eu, ok. Peguei outro telefone, liguei num outro dia e pedi para falar com o diretor comercial que me atendeu prontamente. Eu expus toda a situação para ele, falei do e-mail e ele simplesmente ficou perplexo porque ele não sabia de nada dessa situação. Então, qual é a burla aqui? As pessoas vão visitar o imóvel, certo? Com um consultor, que era eu, faz toda ali uma conversa e tal, e não sei o que, e diz que quer trazer outras pessoas para poder ver o imóvel antes de avançar com um contrato, antes de avançar com escritura e assim por diante. Fazem isso, se passam elas, quando chegam as pessoas para visitar, se passam elas pelos consultores imobiliários. Dizem que nós, que somos realmente os consultores, somos só representantes do proprietário. E quando tem, como elas são as consultoras, elas fazem toda a situação do CPCV, para a pessoa avançar com o CPCV e tudo, e fica com o valor da entrada. Isso está acontecendo muito, ok? É uma burla, tanto na situação do comprador, como na situação do vendedor. Nessa situação aqui, quem ia acabar sendo prejudicada era o comprador, ok? Há algumas situações que já foram para tribunal porque a pessoa esteve na casa, certo? Com o representante do proprietário, o representante do proprietário não falou nada. Entende? Não tomou iniciativa, aconteceu que a burla, então vai até provar em tribunal e assim por diante e tal. Acaba que o proprietário tem uma situação aqui de despesa com advogados em tribunal e essas coisas, porque vai ter que provar que ele não tem nada a ver com aquilo. Portanto, cuidado com essa situação, ok? Colocar isso na mão de uma imobiliária séria, consultores que têm experiência, para que não caiam nessas burlas, ok? Vamos lá, para mais uma situação aqui. Mas antes disso, eu quero falar com vocês sobre o nosso outro parceiro aqui do Imo Podcast, que é a Clínica Ed. A Clínica Ed é uma clínica de saúde e bem-estar, tudo num só lugar, ok? Lá na Clínica Ed tem dentista, tem nutricionista, massagem, tratamento avançado de pedicure, tem vários tratamentos de estética, tem depilação a laser, tem muita coisa. Tem muita coisa, fazem vários tratamentos. E uma das situações que a Clínica Ed promove é o seguinte, por exemplo, você vai lá para fazer uma limpeza de dentes, né? A limpeza nos dentes. E já sai de lá com a massagem, com o tratamento dos pés e assim por diante.
Tá bem? Então a Clínica Ed tem estética, dentista, gestão nutricional, especialista em pedicure, massagens e muito mais. Para vocês saberem quais são os serviços da Clínica Ed e os contatos, é só ir no site deles em www.clinica-ed.pt. Ok, pessoal? Muito bem, como eu estava falando para vocês, mais uma burla que acontece com os proprietários, tá bem? Com os vendedores, que é o sinal do CPCV em dobro. Como é que funciona isso? Muito bem, quando se faz um CPCV, existem, de acordo com a lei, existem cláusulas tanto para o comprador como para o vendedor. No caso do vendedor que nós estamos falando aqui, se faz um CPCV e o comprador dá um sinal de entrada, por exemplo, vamos colocar os 10%, 20 mil, o proprietário tem que ter tudo organizado para avançar com o CPCV. De acordo com a lei, se caso tenha uma impossibilidade por parte do vendedor em vender o seu imóvel, ou por um documento que está mal, uma licença que está mal, ou dívidas, ou qualquer situação. De acordo com a lei, o proprietário tem que devolver o sinal que foi feito no CPCV em dobro para o comprador. O valor, por exemplo, de 20 mil, tem que devolver 40 mil, o valor em dobro. Como é que funciona a burla aqui? As pessoas vêm, procuram imóveis, geralmente de proprietários que não têm acompanhamento de nem um consultor imobiliário, de nenhuma imobiliária. Então, eles pedem logo para avançar com o CPCV, porque gostou muito e tal, e não sei o quê. Antes disso, eles já analisaram toda a documentação daquele imóvel. Tanto do imóvel como do comprador. Eles são muito experientes nisso e essas informações são públicas, entende? São públicas e as pessoas conseguem consultar isso. Eles já sabem que, por exemplo, aquele imóvel, a licença já está vencida ou tem dívidas, e eles já sabem que aquilo não está 100%, então eles avançam com o CPCV. Avançam com o CPCV e colocam logo para poder fazer a escritura 10 dias depois, que é o prazo mínimo que tem para se fazer. O proprietário, quando vai avançar com a documentação para poder fazer a escritura, percebe-se que há um problema. Ok? O que eles fazem? A escritura está chegando, eles dizem logo: epá, eu não quero saber, demos a entrada, se não avançarmos com a escritura, queremos o valor em dobro, a restituição do valor em dobro. E isso, o que acontece? Muitas das vezes os proprietários ficam enrascados com essa situação e realmente tem que pagar porque está na lei. E o que acontece muitas vezes vão a tribunal. E esses compradores que sabem dessas coisas, que fazem essas burlas, e já são conhecidos, acabam por vencer em tribunal, porque é lei, e recebem o sinal que era para o CPCV em dobro. E recebem mesmo, em dobro. Também. E há um grupo aí, inclusive já apareceu em algumas reportagens, um grupo que é especializado nisso. E já foram 4 ou 5 vezes a tribunal e sempre ganham. E é assim, eles acham uma brecha na situação, na lei, e sabendo que os vendedores estão desamparados porque não tem um consultor imobiliário, não tem nada, alguma coisa há de passar. Tá bem? Então nessa situação é importantíssimo para quem vai vender o imóvel ter um consultor imobiliário. Porque nós fazemos todo esse trabalho antes de colocar o imóvel no mercado, antes de assinar um CPCV. Quer saber de documentação, se há dívida, se não há dívida, licenças e tudo isso. Para saber se o imóvel está 100% para poder avançar com a venda. Ok? Mais uma burla aqui. Essa burla aqui é uma burla que acontece geralmente com quem está arrendando. As pessoas, para poder fazer a qualificação financeira aqui,
pedem às pessoas que querem arrendar o imóvel documentos bancários, né, como tipo recibo de vencimento ou até às vezes alguns pedem extratos bancários para ver se realmente está ali. Os proprietários utilizam os consultores imobiliários para fazer essa qualificação financeira, que na verdade não são os consultores imobiliários que fazem a qualificação financeira, quem faz é o mediador de crédito, né? E quando apresenta esses documentos bancários, esses documentos em si, as pessoas apresentam documentos falsos, ok? Apresentam extratos falsos, apresentam recibos falsos. Também é uma situação que tem que tomar muito cuidado. Quando for avançar realmente com isso da documentação, tem que tomarem atenção, o consultor que está acompanhando tem que tomar muita atenção e confirmar realmente junto dos bancos se aqueles documentos, ou junto da empresa, se aqueles documentos são reais, tá bem? E não tem problema nenhum, isso é coisa habitual e quem está querendo arrendar ou comprar, pá, não pode ficar milindrado com uma situação como essa, ok? Outras burlas que são conhecidas, por exemplo, falsas imobiliárias. Falsas imobiliárias. As pessoas chegam para poder comprar um imóvel, para deixar o seu imóvel lá para venda, e eles dizem logo, nós vamos colocar e tudo, e quando fazem a venda ou o arrendamento, pedem para que o valor que foi da venda ou disso seja depositado na conta da imobiliária, e depois a imobiliária passa para os proprietários. Há várias situações dessas que já aconteceram. Portanto, imobiliária não recebe documento de venda. Quando é feito documento de venda, nós já falamos isso no podcast anterior, no nosso programa anterior. Quando vai fazer a venda, tá lá os dois representantes dos bancos, é entregue cheques e a imobiliária nunca recebe nada. Depois, as comissões são pagas pelo proprietário quando finalizar todo o negócio. Isso aí é o combinado que foi feito entre o consultor e o proprietário. Pode ser também essa comissão passada no CPCV, tá bem? Mas isso o proprietário é que passa, ou o comprador, quando é um acordo ou qualquer coisa, o comprador é que passa esse valor para a imobiliária. A imobiliária nunca recebe valor nenhum na sua conta ou assim por diante, ok? Pessoal, então isso é mais ou menos algumas burlas que acontecem, e há várias outras situações aqui, falsos consultores, pessoas que se passam por consultores de algumas imobiliárias e não acabam sendo de outras, porque tem imobiliárias que são mais conhecidas, outras menos conhecidas, imóveis vendidos a várias pessoas, CPCVs assinados com várias pessoas, tá me entendendo? Tomem cuidado com essas situações, tomem muito cuidado, porque o que acontece agora é que muita gente está à procura de imóvel e tem pouco imóvel no mercado. Então as pessoas, quando veem um imóvel, encontram aquele imóvel, pronto, é esse, e querem logo avançar às pressas e tal. Não façam isso, tá bem? O que eu aconselho a vocês trabalhem com consultor imobiliário, tenham calma, tá bem? Tenham paciência, façam as coisas no processo certo, procure saber as informações corretas, nas certidões e nos documentos, tudo tem códigos, confirme se esses documentos são reais. Se for preciso ligar no banco, ligue. Se for preciso ligar na empresa onde a pessoa trabalha, também faça a mesma coisa, tá bem? Não tem um problema. Vejam se aquela imobiliária é real, vejam se aquele consultor realmente trabalha naquela imobiliária e tomem muito cuidado, porque burla é o que mais tem aí, tá bem? Burlões e pessoas más tem em todo lado, então abram bem os olhos e tomem cuidado com essa situação, ok? Muito bem, pessoal, olha, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje.
Tá bem? Como eu disse, é um pouco diferente, porque eu venho só falar de burlas aqui, podia ter trazido algum convidado aqui, mas como é muita coisa para se falar, resolvi fazer isso sozinho. Espero que vocês tenham gostado do programa, e já sabe, se gostaram, se inscreva para nos ajudar, deixe seu like aí também, tá bem? E nos siga nas nossas redes sociais. Isso é uma coisa que eu quase não falo aqui, mas siga-nos também nas nossas redes sociais, que é no Instagram, Facebook e também no TikTok, ok? Pessoal, valeu e até o próximo Imo Podcast. Luz acende, o estúdio brilha, microfone destaca, maravilha. Da jornada em cada esquina, no imobiliário só adrenalina. Investimentos, edifícios no ar, cada história pronta pra contar. A urbanização tem mil encantos.